Olá, meus caros amigos, que alegria mais uma vez estarmos aqui refletindo, conversando um pouquinho, eu podendo trocar algumas ideias com você, algumas reflexões espirituais que possam ajudar a nossa vida, a nossa caminhada aqui na Terra. Hoje eu queria conversar um pouquinho sobre a vida, a obra de São Francisco de Assis. Esse santo que há 800 anos atrás, aproximadamente, escreveu uma das páginas mais lindas do Evangelho, do amor e da paz na face da terra. Um santo que vem fascinando a vida de milhares de pessoas das mais variadas religiões. O que é a vida dele, o que é que esse homem de 800 anos atrás, da época medieval, pode nos ajudar a viver melhor na época de hoje? Eu creio que São Francisco tem muito a nos dizer e a nos ensinar. Primeira coisa que me chama a atenção em Francisco é que ele não foi um homem que nasceu santo. Francisco era um jovem, nasceu numa família de classe média e foi um jovem que viveu a sua humanidade. Ele frequentava as festas, gostava muito, aliás, de festas, gostava das cantorias, de poesias, de música, vivia nas noites, vivia nos saraus e não tinha preocupações religiosas. Devia frequentar a igreja, mas sem nenhum ardor que nós, tempos depois, vamos verificar em sua vida. Depois teve um tempo em que Francisco ele quis se dedicar à carreira militar. Participou de algumas guerras, mas teve experiências muito difíceis. Ficou preso 1 ano, sofreu muito. E após esse período, ele entra num estágio meio depressivo, melancólico, triste, porque ele sentiu um vazio interior. Veja que coisa interessante. A gente acha que a vida do santo, desses homens espiritualizados, é uma vida isenta, de momentos de dificuldades, de escuridão, de deserto. E Francisco experimentou durante muito tempo um vazio interior. Porque as festas, a vida que ele levava de um jovem playboy da época, um baladeiro da época, aquilo já não preenchia mais o seu coração. Aquilo já não dava mais paz, alegria de viver. A carreira militar também para ele não representava mais nenhuma aspiração. E ele então começou a se fazer uma grande pergunta, que talvez seja a pergunta mais importante da nossa vida. Qual é o sentido da minha vida? Por que eu estou vivendo? Para que eu sirvo? E ele então começou a fazer essa pergunta a Deus. E durante muitos anos, ele andando pelos arredores da cidade de Assis, na Itália, ele fazia essa pergunta e queria que Deus o respondesse. Num dia, ele entra na igreja de São Damião e diante de um crucifixo que ali estava, ele novamente reafirma aquela pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E por um fenômeno espiritual, ele escutou uma voz, a voz de Jesus falando para ele: Francisco, reconstrói a minha igreja. Ele olhou para aquela capela onde ele se encontrava em ruínas e ele interpretou que a voz lhe pedia para restaurar fisicamente a igreja. E ele fez isto. Durante muito tempo ele ficou reconstruindo igrejas. Até um dia em que ele passa por uma experiência que ele vai perceber que a igreja talvez fosse outra coisa. Quando ele, ali nos arredores ainda de Assis, ele tem um encontro inesperado com um leproso. Francisco tinha verdadeiro horror aos leprosos, medo de contágio, tinha uma dificuldade em encarar o leproso com as carnes já com a pele toda em feridas. Ele evitava a todo custo, como era muito comum naquela época.
Mas naquele momento em que ele encontra o leproso, o seu primeiro impulso foi de correr, mas ele se lembra daquela voz. Francisco, restaura a minha igreja. E talvez naquele momento ele compreendeu que a igreja não era a pedra, a igreja era a reunião das pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Nesse momento nós somos uma igreja. Eu, você, as pessoas da sua casa, do seu trabalho, a nossa família humana é a nossa igreja. E era essa igreja que Jesus pediu que Francisco restaurasse. E eu creio que é o mesmo pedido, através de Francisco, que Jesus formula a todos nós. A restauração das nossas relações, a restauração das pessoas com as quais a gente convive e, para nós, temos aquela mesma dificuldade que Francisco teve de lidar com o leproso. Mas voltando àquela cena que é marcante na vida de Francisco, em que ele então decide não fugir. Ele decide se aproximar do leproso, em dar a ele, num primeiro momento, uma esmola, porque o leproso estava com as mãos estendidas, pedindo uma esmola. E ele, no primeiro momento, joga uma moedinha, e o leproso continua com as mãos estendidas, implorando uma oferta. E foi nesse momento, então, que Francisco percebe que o leproso não queria apenas uma moedinha. O leproso queria ele, Francisco. E ele, então, num ato, uma libertação espiritual, ele abraça o leproso. E ora a Deus, dizendo: Pai, esse irmão tem a lepra no corpo. E eu ainda tenho a lepra na alma, porque tenho dificuldade de amar as pessoas mais difíceis. E depois desse abraço, o Francisco retoma e recupera a sua alegria. Aquela alegria que ele havia perdido, mas era uma alegria muito superior, era uma alegria muito mais profunda. E ele percebe que a missão dele era restaurar os corações quebrados, era restaurar os corações machucados, feridos, afastados, excluídos. E a partir de então, ele passa a viver cuidando de leprosos, dos pobres, dos desvalidos, das viúvas, das crianças, dos animais, da natureza. Ele passa a ter um sentido de comunhão profunda com tudo aquilo que era de Deus. É uma lição que fica para a nossa reflexão. Nós também muitas vezes estamos com um vazio interior. Um vazio que muitas vezes decorre de uma vida muito centrada em si mesmo, como era a vida de Francisco na sua juventude. E quando Francisco se abre para o outro, ele encontra então a expressão do amor em sua vida. E esse amor o curou da depressão que ele provavelmente sofria. E este convite de Francisco então fica para todos nós. Há leprosos no nosso caminho, leprosos entre aspas, são aquelas pessoas difíceis que a gente evita, que a gente não quer, que a gente não gosta, que a gente tem muita restrição, que a gente não quer conviver. Olha, talvez lá esteja o tesouro da nossa felicidade. Foi assim que Francisco descobriu a sua. Pode ser assim que nós vamos reconstruir o jardim da nossa vida, abraçando esses irmãos, fazendo-os tão felizes quanto for possível, e nós vamos ver quantos frutos de amor e paz nós vamos ter em nossa vida. Paz e bem é a saudação que Francisco sempre nos dava, e espero que ela fique conosco hoje e sempre.